Olá, sejam muito bem-vindos ao Destaques da Semana. A partir de agora você confere os principais assuntos debatidos aqui no Parlamento. Essa semana, o governador do estado, Carlos Moisés, veio à Assembleia Legislativa fazer a leitura da mensagem anual que marcou a abertura oficial dos trabalhos legislativos. Na mensagem anual do governador, que está prevista na Constituição do Estado, Carlos Moisés da Silva afirmou que no primeiro ano de governo contou com o apoio dos demais poderes, destacando o papel da Assembleia Legislativa. Durante poucos minutos, o chefe do Poder Executivo falou sobre como considerou avanços na administração de Santa Catarina em 2019. Os avanços realizados em curto, mas intenso período se evidenciam fruto do trabalho de uma equipe técnica comprometida com resultados, destacando-se o esforço bem-sucedido em diminuir os déficits públicos, o empenho pela economicidade no uso do dinheiro público, a diligência em recuperar a capacidade de investir do nosso Estado naquilo que é necessário à população e, principalmente, o compromisso de resgatar esse valor intangível, mas inestimável ao nosso Estado, que é a sua credibilidade. No discurso de encerramento da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, reforçou que o parlamento vai aperfeiçoar a proposta de reforma da Previdência, debatendo com os servidores públicos estaduais os principais pontos do projeto. A reforma da Previdência aportou nesta casa, ao apagar das luzes do ano legislativo de 2019. A Assembleia, através dos seus deputados, de forma unânime, decidiu que a reforma não tramitaria em prazo curto, que era o que restava a nós naquele momento. Decidimos iniciar essa tarefa agora no mês de fevereiro. Depois da sessão, em entrevista coletiva, o governador defendeu a reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Não se pode olvidar que nós temos um déficit de 4 bilhões de reais e nós não queremos acompanhar alguns estados que se inviabilizaram financeiramente com a piora desses números, né? Alguns deles aumentando 1 bilhão o déficit por ano. Nós queremos, na verdade, reduzir. O nosso governo não será beneficiado, nem a próxima gestão será beneficiada com a reforma que nós estamos propondo hoje. É um ato de responsabilidade dos deputados e do Poder Executivo, dos poderes envolvidos, de todos aqueles poderes envolvidos pela reforma da Previdência. Carlos Moisés falou também sobre os desafios para 2020. Fazemos as entregas que foram todas anunciadas. O ano passado foi um ano de muitos anúncios, de muitas obras, com recursos próprios, inclusive frentes de trabalho importantes lançadas por todo o Estado. E essas obras, algumas delas iniciaram, outras estão em processo licitatório, então esse é um grande desafio. Na segurança pública, manter os índices que a gente tem apresentado, com diminuição da criminalidade, especialmente a criminalidade violenta, colocar em prática, fazer girar a nova política hospitalar catarinense, para que a gente colha resultados disso, que foi lançada no ano passado e que começa a funcionar agora este ano, com hospitais que nunca haviam recebido recursos públicos, recebendo em grande monta. No que diz respeito à educação, nós temos 1.071 escolas, queremos equipá-las todas, queremos atendê-las todas muito bem, através de processo licitatório. Nós sabemos que é individualizado esse processo, então esse é um grande desafio. O governador e outros integrantes do governo enfrentaram no início deste ano um pedido de impeachment protocolado aqui na Assembleia pelo defensor público Ralph Zimmer Jr. O advogado alegou que o Poder Executivo concedeu aumento salarial para os procuradores do Estado de forma irregular, o que provocou o impacto de 8 milhões de reais aos cofres públicos. Na entrevista, Carlos Moisés da Silva falou que acreditava no arquivamento do pedido. Confiamos no arquivamento pelo fato, inclusive, de não haver nenhuma ação do governo, da vice-governadora, enfim, e também porque entendemos que há fundamento para o arquivamento, não para o prosseguimento da ação. O presidente também falou sobre a tramitação do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Protocolada em janeiro, a representação poderia ou não ser arquivada antes da instauração do processo. E ao longo da semana, com base no parecer da Procuradoria da Casa, o presidente decidiu pelo arquivamento. O impeachment é um instituto criado na Constituição de 1988 para situações extremas, situações graves, situações de crises, né? Eu li muito sobre esse assunto, né? Existe jurisprudência, existem muitos comentários jurídicos acerca do assunto, e a interpretação da Lei 1079 de 1950, num caso desses, ela deve ser uma interpretação parcimoniosa. Ela não pode ser uma
uma interpretação elástica, porque o afastamento de um governante eleito com voto popular é uma coisa muito séria. Por isso, a interpretação tem que ser parcimoniosa. E foi isso que a Procuradoria adotou e eu segui o parecer da Procuradoria. Nós vamos para um rápido intervalo, em seguida voltamos com mais informações da vinda do governador Carlos Moisés à Assembleia Legislativa. Servidores públicos de diversas categorias lotaram a Assembleia no dia do discurso do governador. Apreensivos com o texto da reforma da Previdência em tramitação na Casa, sindicatos se reuniram para uma manifestação contrária à matéria. O principal pedido do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Santa Catarina é pela retirada do projeto que tramita em regime de urgência no Parlamento. Por isso, tem prazo de 45 dias para a tramitação. Os vários pontos nós seremos prejudicados em relação à atual forma de previdência. E uma das coisas que a gente discute é como tem a PEC paralela a 133, a PEC 133, a gente entende que primeiro deveria discutir a PEC 133 no Congresso Nacional, para depois se fazer a reforma, se por algum motivo ela seja necessária. A leitura da mensagem anual do governador Carlos Moisés também foi acompanhada pelos representantes dos poderes. Os presidentes do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, além do Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, acompanharam a cerimônia e falaram sobre as expectativas para 2020. Acho que o grande desafio é a gente sanar as contas públicas. A gente vem num quadro deficitário, né, e é muito importante que a gente tenha uma responsabilidade com a saúde fiscal e financeira do Estado. Então, acho que esse é o principal desafio. Isso passa pelo aprimoramento da gestão, pela mudança na cultura do gasto público. Enfim, é um ano desafiador. O maior desafio é enfrentar o congestionamento dos processos, né, na primeira e segunda instância. O faremos com base na governança e com base na gestão dos processos, na melhor gestão dos processos, enfrentando essas dificuldades com muito denodo, com muita administração interna e muita comunicação. O Congresso Nacional promoveu, no final do ano passado, uma série de alterações no Código de Processo Penal, que foi o chamado pacote anticrime, que trouxe uma série de atribuições para o Ministério Público. Então, o Ministério Público iniciou o ano buscando se estruturar para lidar com essa nova demanda, lidar com essa nova realidade e poder cumprir o papel de protagonista do sistema acusatório que a Constituição e o sistema processual penal lhe atribuem. Agora vamos à redação saber quais os destaques das redes sociais essa semana. Oi, Rony, o que você traz pra gente? Olá, Denise, você que nos acompanha. Um dos destaques do início de cada ano é o número de leis sancionadas no Estado e que impactam diretamente na vida do cidadão catarinense. São regras que já estão valendo em Santa Catarina e nós trazemos em destaque nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Saúde, assistência social, direito do consumidor e meio ambiente são destaque dessas leis que já estão valendo no Estado. Então, acesse lá os nossos perfis no Facebook e também no Instagram, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Lembrando que nós também estamos no WhatsApp. Basta enviar um SIM para o número 48 999 60 11 27 para receber diariamente as nossas mensagens. Voltamos com você, Denise. Obrigada, Rony. Uma dessas leis, sancionada em 2020, proíbe a exploração de fosfato aqui no estado. O autor da proposta é o deputado Volney Weber. Primeiramente, porque ela vem prejudicar o meio ambiente se não fosse aprovada. Em Anitápolis, construir uma fosfateira no município de Anitápolis, e quem conhece Anitápolis, ele é o divisor de águas, ele está no alto das montanhas. Você imagina uma barragem de 80 metros de altura construída entre duas montanhas e você ter 60 hectares de lodo armazenados ali dentro, de rejeito, com 80 metros de altura. Brumadinho e Mariana
eu acho que responde isso, né? Nós não precisamos disso. Então, nós queremos segurança, garantia das nossas águas, né? Porque temos mais de 500 mil de pessoas que dependem dessas águas no nosso sul do estado e mais o nosso plantel de suínos, bovinos, aves, que depende disso e da nossa agricultura familiar. Nós dependemos dessa água. Nós não podemos deixar matar o nosso planeta e matar as pessoas através de uma ganância econômica por algumas empresas multinacionais. Nós não precisamos disso, então nós queremos realmente o nosso planeta protegido, o nosso meio ambiente protegido, e ali nós temos outras riquezas para serem exploradas através do turismo, através das nossas águas límpidas, através das nossas matas, né, exemplares que temos ali. Então, nós precisamos dessa lei aprovada e eu quero agradecer aqui os deputados que aprovaram e o nosso governador que sancionou. Muito benéfica para toda a nossa região e nosso estado. Outra lei sancionada prevê multa para quem participa da farra do boi. Então, como protetor animal e coordenador da Frente de Proteção e Bem-Estar, juntamente com o Brasil Contra a Farra, com a doutora Bárbara, nós fizemos esse projeto em várias mãos. A farra do boi já é crime. Agora o que acontece é multa. É multa de R$10 mil para quem divulga, convida os amigos, lá no WhatsApp, no Facebook, ou através de um panfleto, e mesmo aquele que está levando o animal através do caminhão. E para quem participar é R$1.000. Então, um projeto de grande importância. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de cultura, porque antigamente também a escravidão era cultura, traziam os negros da África, e é uma barbárie. E a mesma coisa é quando você maltrata o animal. Por isso o projeto, ora, que tramitou na casa, e agora é lei e multa para quem vai fazer a farra do boi. Outro projeto de lei que o senhor apresentou e que já é lei sancionada é a altura para ingresso nos serviços militares de Santa Catarina. Isso traz um benefício para muita gente? Traz um benefício porque nós não temos o direito de cortar, de podar os sonhos de ninguém. O Exército Brasileiro já trabalha com essa altura que nós conseguimos aprovar. Então, antes era 1,60 e 1,65 mulheres e homens, agora foi para 1,55 e 1,60, beneficiando muita gente mesmo que quer ingressar tanto na carreira militar da polícia ou dos bombeiros Santa Catarina, projeto este também já aprovado em outros estados-membros, como Sergipe, Rio de Janeiro. Vamos conferir agora outras atividades da Assembleia essa semana. Está aberta na Assembleia Legislativa a exposição O Cosmos. A mostra marca o centenário de Ernesto Maier Filho e traz os quadros do artista que fazem parte do acervo de órgãos públicos catarinenses. A Comissão de Constituição e Justiça desta semana aprovou a contratação de um empréstimo pelo governo do estado no valor de 344 milhões de dólares. O programa Lesc Inclusiva da Assembleia Legislativa está com inscrições abertas até o dia 9 de março. As oportunidades de estágio são voltadas para pessoas com deficiência dos ensinos médio e superior. Exposição O que Vem da Alma Coração está aberta para visitação no Espaço Didático Cultural. As pinturas são da artista plástica Cristina Batiston, de Chapecó. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprova a agenda de eventos que terão o apoio da Assembleia Legislativa. Serão realizados audiências públicas, seminários e congressos. 3 municípios do extremo oeste de Santa Catarina vão conhecer a proposta Lixo Orgânico Zero, que incentiva o uso de material orgânico produzido em casa para adubar pequenas hortas. Uma delas é Dionísio Cerqueira. A iniciativa é do vice-presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal. A advogada Ana Carolina Martins assume uma cadeira no Parlamento catarinense. Ela vai ocupar o cargo pelo período de 60 dias, depois do pedido de licença feito pelo deputado Dr. Vicente Caropreso. A gente encerra o Destaques da Semana com registros feitos pelos fotógrafos da Agência L. Até mais!